Eu lembro que eu já fiz uma videoaula sobre algumas situações que é vantajoso você ter um computador dedicado para transmitir as lives. E finalmente eu pude pôr isso aqui em prática no meu estúdio. Agora eu tenho um computador que vai rodar toda a sua capacidade de jogos e um outro computador que vai ser exclusivo de fazer a codificação da live. E antes de eu falar das inúmeras vantagens que tem em fazer todo esse procedimento, eu quero mostrar para vocês o setup da minha máquina de streaming. Primeiro a placa-mãe. E para esse projeto eu precisei pegar uma placa-mãe high-end por conta daquelas 3 PCI Express. Uma vai a placa de vídeo, onde eu vou encodar a live, e as outras 2 vão as placas de captura. Uma para conectar o PC, que por enquanto está no meu PC principal, e a outra que está a caminho do Brasil, que é uma placa de captura HDMI 2.1, que vai me permitir utilizar 144 Hz também do meu monitor que eu utilizo. Para conectar na minha X570, a placa-mãe que eu acabei de mostrar, temos um processador Ryzen 5 5500, um processador de entrada 6 núcleos 12 threads. Como quem vai encodar a live é a placa de vídeo, então o processador eu decidi pegar um decente, só que é um processador de entrada. Já a placa de vídeo, eu optei por uma Intel Arc B570. Uma vez que a função dela é só encodar, eu não preciso do DLSS e de outras tecnologias da NVIDIA. E eu vi relatos muito bons desta placa de vídeo com relação à codificação de vídeo em servidor como Plex. E a qualidade dos codecs da Intel está muito próximo da qualidade dos codecs da NVIDIA NVENC, de eficiência de codificação. Então por isso que eu peguei uma Intel Arc B570 por R$ 1.800. Só conseguiria comprar uma placa da série 50 da NVIDIA atual, uma 5050. E essa placa tem bem mais poder de fogo e também tem 10 GB de VRAM. Não que não seja muito importante, porque nós não vamos jogar com ela, mas em todo caso eu achei que essa placa tem um melhor custo-benefício para esse tipo de fim, de codificação de vídeo. Para conseguir ligar o nosso computador, eu escolhi essa fonte de 500 watts da Mancer Thunder, tem certificação 80 Plus, e eu consegui ela num preçaço de apenas R$ 169. 500 watts é suficiente para um processador de entrada e também para a placa de vídeo de entrada da Intel. Ela tem um consumo baixo, tá? Eu peguei uma fonte de 500 watts e só consumiu 150. Então eu sei que muita gente, né, como já falou mal da marca da Mancer, foi a marca que eu escolhi, mas tem testes da TechLab provando que é uma fonte boa, mas para setups de entrada. Não vai enfiar uma 5080 nessa fonte que não vai tancar. Já SSDs e memórias, eu optei por opções nas lojas de usados porque os preços estão muito altos desses equipamentos. E eu escolhi de 240 GB porque é suficiente para instalar o Windows OBS Studio e também para fazer gravação de 1 ou 2 lives em 4K assim no máximo. Cada live de 2 horas em 4K dá cerca de 25 a 30 GB em codec H265. Então eu escolhi este SSD SATA bem simples, comprei por R$100 no mercado de usados. E aí o artigo de luxo, memórias. São memórias de clock lento de 2.400 MHz, mais suficiente. Cada pente são de 8 GB, então essa máquina vai ter 16 GB de RAM. Numa época que as memórias estão bem caras e como a gente vai abrir poucos programas, então 32 GB não é necessário para essa máquina de lives. E eu consegui comprar esse pente de memórias também no mercado de segunda mão por R$250 apenas. E agora vocês vão ver esse PC montado. A torre é uma torre que eu já tinha, está quebrada o vidro porque eu tive um acidente, então vamos reaproveitar a torre. E vamos montar esse computador. Para conectar o PC de jogos à placa de captura, você vai da placa de vídeo do PC principal até o HDMI in da placa de captura. O HDMI out da placa de captura, que é o pass-through, é onde você vai conectar ao monitor que você vai jogar. Dessa forma, você tem a mesma imagem no monitor e também no OBS Studio. E aí, do PC de live, você vai pegar o HDMI da placa de vídeo que vai encodar a live
e vai conectar no segundo monitor, onde você tem as informações do OBS Studio. Tem uma parte que eu não mostrei nas peças, é o meu switch USB. Esse switch ele me permite chavear entre o PC de jogo e o PC de streaming o teclado, mouse, Stream Deck e microfone. Eu sei que não é uma solução ideal quando você precisa de microfone nas duas máquinas, que não é o caso do meu workflow, tá? Porque eu não costumo conversar com os inscritos enquanto eu jogo online. Mas dessa forma é a forma mais prática que eu achei de interchavear entre duas máquinas. Porque eu já utilizava essa solução no meu meio profissional para chavear o notebook de trabalho e o desktop de um cliente que eu trabalhava na época que eu era empregado de uma consultoria. Então eu aproveitei essa solução para aplicar aqui dentro do Flagamer para poder interchavear o teclado e o mouse entre as duas máquinas. E esse investimento que deu aproximadamente R$ 4.500, porque eu comprei memórias e SSDs no mercado de usados para baratear o custo, ele tem algumas vantagens. A primeira delas é que o OBS Studio ele não permite você utilizar Frame Generation. Ou seja, jogos muito exigentes, com reflexos hiperrealistas, como Ray Tracing e Path Tracing, que depende de frames sendo executados por IA, eu não consigo transmitir isso pelo OBS Studio. Ele só aceita frames gerados de forma nativa pela placa de vídeo. A partir do momento que eu não consigo utilizar o Frame Generator, eu estou deixando performance da minha placa de vídeo na mesa. Porque é através do Frame Generator que eu transformo um gameplay de 45, 50 quadros em um gameplay de 70, 80. E para quem assiste do outro lado, fica muito mais suave. Como nesse primeiro teste que eu fiz no F1 25, que eu rodei 1440p com Path Tracing e DLSS qualidade, não era em performance mais. Eu lembro que antes dessa solução eu estava transmitindo em 1440p 30 quadros e eu estava limitando o jogo a 45 porque eu não podia usar o Frame Generation. Agora que eu posso utilizar, porque o PC agora está mandando sinal para a placa de captura e a placa de captura que está mandando sinal para o OBS, agora eu posso meter 80, 90 quadros. Inclusive eu fiz um outro teste em 4K com DLSS qualidade, mas com Ray Tracing. Baixei um nível de reflexo e ele teve exatamente o mesmo desempenho. E um dos motivos que eu havia dado downgrade das minhas lives de 4K para 1440p é justamente Fórmula 1 25. Que não estava mais tancando em 4K com a câmera ligada, com um monte de coisa no OBS, né? Estava sobrecarregando. Então esse foi um dos motivos que eu decidi separar os workflows, um para game e outro para streaming. O outro motivo, tem alguns simuladores que são extremamente mal otimizados, como por exemplo Forza Motorsport. Quando eu fiz o review do Forza Motorsport, eu lembro que foi um sufoco até para capturar os gameplays. Porque é um jogo que foi programado para utilizar absolutamente a CPU em single thread. Nessa tela de load, como vocês podem ver, o uso de CPU chega a 80%. E isso, quando eu tinha uma máquina só, no OBS já começava a perder frame. Agora que eu tenho duas máquinas, agora eu posso rodar o Forza na qualidade que eu geralmente jogo em off quando eu jogo na televisão. Em 4K com Ray Tracing. Repara que na qualidade alta, a minha 4070 Ti, ela passa de 60 quadros. E eu não conseguia transmitir na internet acima de 1440p antes dessa solução. Um outro ponto de melhoria deste novo sistema que eu estou implementando aqui é no caso do HDR. A implementação de jogos em HDR no PC muitas vezes depende de soluções como Alto HDR e esse NVTrue HDR que implementa o RTX HDR, que utiliza inteligência artificial dos RTX Cores, que é os mesmos que utilizam do Ray Tracing, para transformar uma imagem normal em uma imagem HDR via Machine Learning. E fica um resultado incrível. É um recurso, se você tem placa da NVIDIA em monitor HDR, seja um monitor OLED ou mini LED, vale a pena você manter ele ligado. Só que o OBS Studio ele não consegue capturar o RTX HDR e nem o próprio Alto HDR do Windows 11, porque ele é considerado um filtro de pós-processamento, é após a geração da imagem do jogo. E o quarto motivo, e o último, que eu decidi mudar para esse sistema, jogos legados. No meu canal, às vezes eu jogo simuladores muito antigos. Quando eu falo muito antigo, eu digo década de 2000.
quando os jogos não tinham uma boa compatibilidade com borderless full screen. Todo jogo que você transmite, se tem um setup de 2 monitores, se você utiliza borderless full screen, você consegue com o mouse ir mexendo no OBS Studio, está no monitor 2, e no jogo interagir no monitor 1. Quando o jogo não oferece isso, ele só oferece full screen exclusivo, você não consegue mexer no mouse de um monitor para outro, você tem que ficar dando Alt Tab, interrompendo a ação do jogo para mexer no outro programa. E alguns outros jogos são jogos de DirectX 8, DirectX 9, que não captura decentemente no OBS Studio de forma direta, utilizando captura de jogo, ou quando captura, buga. Fica piscando a tela às vezes, como é, por exemplo, o caso de um simulador chamado R-Factor, que é um simulador de corrida lançado em 2005, mas que ainda muita gente joga esse simulador hoje, em 2025. Ou 2026, vai depender de que ano você está vendo, porque eu estou gravando isso quase na virada do ano. E agora eu posso tacar ele em full screen. É um negócio meio... É porque era 2006, gente, né? Mas é um negócio meio mal implementado, convenhamos. E agora eu posso fazer isso, eu posso mudar de jogo sem mudar de executável também. Por exemplo, nesse teste eu saí do R-Factor e fui pro Grand Prix Legends, que é um jogo que eu nunca fiz live porque o sinal do Grand Prix Legends não aceitava no OBS Studio de jeito nenhum. Se bem que nessa tentativa as coisas ficaram estranhas porque do nada habilitou o HDR no Windows. E aí ficou tudo estourado. Mas se eu tivesse desligado o HDR antes de abrir o Grand Prix Legends, sem problema nenhum, eu poderia capturar sem problemas. A troca de jogo é muito mais fácil dessa forma. E tem um motivo extra, o quinto. Vamos supor que seu PC de jogo tem algum problema e acaba travando. Se você só usa uma máquina para transmitir, para jogar, e o seu PC de jogo dá algum problema, você tem que interromper a live, a audiência vai embora, tem que configurar tudo de novo e volta para cá. Agora, num sistema de 2 PCs, eu tenho redundância. Se der algum problema no PC de jogo, a live continua. Porque ele está se comportando como se fosse um PlayStation. O povo pode me ver, posso interagir ainda com a audiência enquanto eu reinicio o PC. Só tem um ponto de redundância que eu ainda não resolvi no meu sistema, é que eu não tenho como ligar os 2 PCs no meu no-break, senão vai sobrecarregar a potência. Ele não foi dimensionado para isso. Então eu teria que adquirir um novo no-break para o segundo PC. Então, aventuras que a Enel fizer, inclusive quando eu estou gravando isso, a Enel deixou a cidade de São Paulo sem luz por mais de um dia, acaba a live de qualquer forma. E inclusive tem uma sexta vantagem. Eu posso gravar enquanto transmito, sem grandes problemas. Por uma limitação da GPU que eu escolhi, que é uma ARC B570, uma placa de entrada. Recomendo fortemente que você utilize a mesma codificação que você utiliza para live na sua gravação. Se você fizer outro tipo de codificação, quero mudar o codec, eu quero botar um bitrate mais alto para gravar, não vai aguentar. Você vai precisar aí sim de uma placa high-end, porque não vai aguentar ela fazer isso. Agora, gravar enquanto transmite. E olha que eu estou fazendo esse teste em 4K 60 com HDR. Ou seja, na qualidade mais porreta possível. Se eu ponho para transmitir, para gravar, com as mesmas configurações de codec, a placa só encoda uma vez. E aí você consegue gravar e transmitir ao mesmo tempo. E aconselho você desligar o preview da live. E vai ter uma novidade pro povo do Flagamer, tá? Vai ter uma câmera adicional. Isso é uma das coisas que eu não consegui colocar. A imagem da câmera em PIP Facecam com a placa de captura que sobrecarregou o OBS. Aí o pessoal vai poder me ver numa visão de trás e eu virando o volante. Não vai ver minha cara, vai ver mais o volante. Então, essas são as inúmeras vantagens que eu tenho desse novo sistema de 2 computadores para poder um transmitir a live e o outro poder executar o jogo na maior qualidade possível.